Graças a paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos continuar estudando a Epístola de Pedro. E nós estamos no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo número 13. 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 em diante. Em diante, vamos ler essa porção da Escritura Sagrada. Diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Vamos orar, meus irmãos? Glória ao teu nome que é santo, te louvamos por tua palavra, que tem sido, Pai, o nosso alimento em todo o tempo. Obrigado pela oportunidade, Senhor, mais um domingo com portas abertas, ó Pai, para receber parte do povo de Deus. Que o teu nome seja santificado, glorificado, Pai. Abençoa os irmãos que estão em seus lares, também participando, Pai, desse momento. Que todos nós sejamos edificados, abençoados. Abençoa todas as igrejas, Pai, que têm um compromisso sério com a tua palavra e com a pessoa de Cristo Jesus nessa manhã. E que teu nome seja honrado, que o povo de Deus seja alimentado em nome de Jesus. Amém. Começando nessa manhã, eu queria falar sobre uma confissão de fé, a primeira confissão de fé escrita não só no Brasil, mas na América. É a Confissão de Fé Guanabara. Inclusive tem esse livro aqui, se vocês quiserem depois dar uma lida nesse material. Tem a Confissão de Fé Guanabara, o histórico, as circunstâncias que envolvem esse momento dessa escrita. Ela começa assim, essa Confissão de Fé Guanabara. Diz assim: segundo a doutrina de São Pedro Apóstolo, em sua primeira epístola, todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar razão da esperança que neles há. E isso com toda a doçura e benignidade, nós, abaixo assinados, Senhor de Villegaion, unanimemente, segundo a medida de graça que o Senhor nos concedeu, damos razão a cada ponto, como nos haveis apontado e ordenado, e começando no primeiro artigo. Esse é o prólogo desse documento, dessa confissão de fé Guanabara, ou confissão de fé fluminense. Circunstâncias dramáticas envolvem essa confissão. Nesse prólogo, os autores citam justamente parte desse texto que nós acabamos de ler, que nós vamos expor a partir de agora.
que é que está acontecendo aqui? Esse documento ele é escrito como uma resposta a uma indagação de um homem chamado Villegagnon. Villegagnon, ele tinha vindo da 1555, ele veio da França, veio aqui para o Brasil, para a Baía de Guanabara, ele era almirante, e ele tinha uma certa simpatia pelos evangélicos, pelos protestantes. Todavia, quando o tempo se passou, ficou perceptível que o desejo de Villegagnon era justamente se apropriar daquilo que os protestantes poderiam oferecer na ocasião. E o que era? Apoio que ele precisava para dar o suporte à sua comitiva que viera antes ao Brasil, e estava lá no Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, Villegagnon se mostra um pouco crítico às posições dos calvinistas, inclusive esses que vieram da França na terceira expedição, digamos assim, que veio ao Brasil. Eles eram calvinistas, os huguenotes, né, os calvinistas lá da França. E com o passar do tempo, eles, quando chegaram no Brasil, realizaram o primeiro culto no solo brasileiro, né, em terra brasileira. Houve a administração da primeira ceia, só que com o passar do tempo ficou muito claro que havia ali posições assim antagônicas entre os protestantes e entre aquilo que Villegagnon acreditava. Ele era um homem que, por questões religiosas, acabou por se distanciar dos calvinistas e, com o passar do tempo, lhe dera antes um tratamento mais tranquilo, agora se tornou hostil. Tal hostilidade chega ao seu ponto mais dramático quando Villegagnon chama esses homens, e dentre essa comitiva que veio nessa terceira expedição, vieram um grupo de 14 franceses, os 14 huguenotes, dentre estes 2 pastores e o restante pessoas, digamos assim, sem nenhum conhecimento mais aprofundado da Escritura Sagrada. Contudo, estes homens, eles, depois de um ano, foram expulsos por Villegagnon e eles iam retornar para a Europa, só que por um problema na embarcação, no navio, 5 homens, percebendo que a quantidade de pessoas era muito grande e devido aos problemas da viagem, eles resolvem voltar à Baía de Guanabara. Quando eles voltam, eles já sabiam da hostilidade de Villegagnon e eles são aconselhados a não retornarem. Contudo, eles voltam corajosamente. E, de fato, quando eles chegam novamente à Baía de Guanabara, retornam para o solo, eles são indagados por Villegagnon de maneira mais hostil, de modo que esse almirante lhe faz um questionário para que eles respondessem. E eles são presos, 5 homens na ocasião, eles são presos e eles têm um tempo de 12 horas para responderem esse questionário. Fruto desse questionário, dessas respostas, nasce justamente a Confissão de Fé Guanabara. 5 homens, os pastores não tinham retornado, então eram 5 homens simples, entre estes um sapateiro. E eles recebem essa missão em 12 horas com uma Bíblia e ainda ameaçado. Você que faz Enem aí, às vezes a sala é climatizada e tem todo o tempo, reclama da vida. Esses homens aqui tiveram um tempo, né, aprisionados sob ameaça, sob circunstâncias assim bem dramáticas. Então eles formulam essa primeira confissão de fé das Américas. Finalmente, eles assinam a próprio punho esse documento, e é como se eles estivessem assinando a sua própria sentença de morte, porque eles não voltam atrás em nenhuma das verdades que a Bíblia lhes mostrava, e 3 deles são atirados da Baía da Guanabara, enforcados, degolados e atirados lá da Baía de Guanabara. Um foge e posteriormente viria a ser morto, e outro, por ser alfaiate, acaba caindo nas graças de Villegagnon, que gostava de andar bem lorde, então ele é poupado. Na verdade, esse homem ele acaba negando sua fé. Circunstâncias bem dramáticas, mas o que nos chama a atenção é o fato desses homens não retrocederem àquilo que eles estavam sendo ameaçados, né? Colocando a sua própria vida em jogo, em xeque, mas eles permanecem firmes. Nessa manhã eu quero falar com vocês, olhando para esse texto, sobre o sofrimento que agrada a Deus. O sofrimento que agrada a Deus. E, de fato, esses homens, quando entregam suas vidas em prol do Evangelho,
sofrem ali. Eles estão sofrendo, e esse sofrimento agrada a Deus. E o que Pedro está começando a nos falar aqui de maneira mais enfática é justamente sobre esse sofrimento que agrada ao Senhor. Você bem sabe que nem todo sofrimento ele agrada a Deus. Tem homens que sofrem por causa do pecado, tem homens que sofrem por fazer aquilo que desagrada ao Senhor, mas à luz da palavra de Deus nós podemos ver qual o sofrimento que agrada a Deus. Vamos ver um primeiro ponto? O cristão deve sofrer pela causa justa. Esse é um sofrimento que agrada a Deus. Olha o versículo 13, novamente, diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Essa é a indagação de Pedro. Eu disse para vocês, ele começa a partir de agora a falar de maneira mais enfática sobre o sofrimento. Você tem acompanhado essa exposição dessa epístola e sabe que o tema máximo dele, o tema maior é justamente o sofrimento a essa igreja peregrina. Só que agora ele acaba por trazer esse assunto de maneira mais centralizada. Ele começa a tratar, e essa igreja era uma igreja que não tinha a simpatia da sociedade do primeiro século. Como eu costumo dizer, que a igreja ela sempre viveu em ambiente hostil. Ora, pela graça de Deus, ele se agrada em dar tempos de tranquilidade, de paz à igreja. No entanto, se a gente pegar de maneira geral, a igreja sempre vai estar vivendo em um ambiente hostil, quando ela se levanta em fidelidade ao Senhor. Geralmente não se sofre por fazer aquilo que é bom. É algo meio que lógico que Pedro está nos dizendo aqui, não é verdade? Geralmente você não sofre por aquilo que é bom. E se os cristãos queriam deixar claro que a perseguição que eles estavam sofrendo naquela época era por motivos religiosos e não éticos, eles deveriam deixar isso muito claro. A sua prática deveria ser uma prática exemplar para a sociedade. Alguns discutem sobre a menoridade, ou maioridade penal, não sei como é que se diz, e aqui no Brasil é 18 anos, e há uma disputa aí, uma briga para que baixe para 16 anos, e eu vi um pastor chamado Josemar Bessa dizendo o seguinte: olha, se a maioridade no Brasil fosse de 10 anos, mesmo assim eu não seria preso. Porque eu não faço aquilo que é errado perante a justiça, perante a sociedade civil. Isso é interessante, não é? Isso é interessante. E, na verdade, a prática do cristão, de todos os tempos, deve ser essa. O crente sempre foi chamado para ser exemplo na sociedade, para ser luz, não dizendo com isso que a igreja é perfeita. Você bem sabe, você não é perfeito, nós não somos perfeitos, mas é um povo que busca uma vida coerente com o que diz o Evangelho, o que diz a Sagrada Escritura. Deveríamos ser exemplo para a sociedade. Somos. Isso aí é uma indagação importante e algo que nós precisamos prescrutar o nosso próprio coração. Mesmo fazendo o que é correto, a perseguição vem. Devemos ter um procedimento honesto, justo na sociedade, no meio que nós vivemos, mas Pedro vai dizer o seguinte: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Está dizendo, mesmo que fazendo o que é bom, fazendo o que é correto, fazendo aquilo que é honesto, vocês vão perceber, mesmo assim, vocês poderão ser perseguidos. Isso pode acontecer. Mesmo procurando uma vida de retidão, mesmo cumprindo todo o seu papel perante a sociedade, os seus direitos, os seus deveres perante a sociedade, você vai poder sofrer. E Pedro está chamando a atenção para o povo de Deus, que deveria estar se preparando para o sofrimento da época, o sofrimento este que estava começando, mas que o próprio Pedro seria vitimado. Anos posterior a esse tempo aqui, ele seria crucificado de cabeça para baixo, né? Segundo os historiadores. Então, eles se preparem, mesmo fazendo aquilo que é bom, vocês poderão sofrer. E esse é o sofrimento correto. Essa palavra aqui, bem-aventurados sois, e essa estrutura aqui mostra que essa bênção vem junto com o sofrimento. Essa bênção não vem separada do sofrimento, não é uma bênção que vai vir
depois do sofrimento, depois da tempestade vem a calmaria, então você vai ver ali, eu sou bem-aventurado. Não, é nessa perseguição, é durante esse tempo hostil que você vai perceber que a bênção de Deus está sendo derramada sobre o seu povo, em meio ao sofrimento, em meio à perseguição. É isso que Pedro está nos dizendo aqui. O único sofrimento aceitável para alguém seria o sofrimento por causa da justiça. Jesus vai nos ensinar isso lá no Sermão do Monte. E próprio Pedro, capítulo 4, verso 15, irmãos, diz assim, ó: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Nós vamos chegar ainda, no capítulo 4, mas é o mesmo raciocínio aqui. Se você sofre, não sofra como um malfeitor, sofra como um benfeitor, sofra como uma testemunha fiel do nome do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Sofra pela causa justa. Eu me lembro de um exemplo aqui, contado pelo presbítero Solano Portela. Eu já até contei aqui uma vez, que o pastor foi visitar uma ovelha no presídio, e esse crente tinha sido pego roubando, furtando, ele tinha furtado a igreja. Que bênção. E aí, quando o pastor chega, aí o irmão está lá bem triste, quebrantado, e diz assim: pastor, estou eu aqui, que nem o apóstolo Paulo, preso. Hã? Como o apóstolo Paulo? Não, o apóstolo Paulo não estava preso, não foi preso porque estava roubando a igreja de Éfeso, ou as igrejas que ele estava plantando, não. E há uma certa confusão na cabeça dos crentes nesse sentido. Eu vou chamar de confusão, para não julgar os queridos. Mas há um embaraço aí de dizer o que é sofrimento legítimo e o que é o sofrimento por causa do pecado. Davi, quando sofreu, ele tinha em mente isso de maneira muito clara. Ora, quando era por causa da justiça, ele dizia assim: Senhor, eu estou sendo perseguido por causa daqueles que te odeiam. Mas quando pegam em pecado, ele diz assim: os meus ossos estão secando por causa do meu pecado. É interessante você entender qual o motivo do seu sofrimento. Ponha na balança da sua vida. Por que você tem sofrido tanto? É por causa da justiça? Eu digo para você, você é bem-aventurado. Mas é por causa da injustiça? Se arrependa. Coloque seu rosto no pó. Sofrerá a consequência, mas ainda assim há um Deus que restaura, há um Deus que nos renova. Mas é preciso que a gente entenda isso. Pedro está colocando as coisas no seu devido lugar, os pingos nos is. Vocês, como igreja, devem sofrer por aquilo que é justo. E não tenham medo. E essa é uma palavra de encorajamento. Não vos amedronteis do que aos homens. Na escola, no nosso cenário, dentro da nossa casa, vale para todas as circunstâncias. Não tenha medo de fazer o que é certo. Essa é a prática do cristão. E esse sofrimento, ela cumpre propósitos soberanos. E é esse o segundo ponto. O sofrimento cristão serve de testemunho ao mundo. Olha o que ele continua dizendo. Essa porção é tão significativa para a gente. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A igreja, ela sabe o que é sofrer. Paulo diz assim: eu carrego as marcas de Cristo em meu corpo. E esse sofrimento que muitas vezes Deus permite que venha à igreja, ele vai dizer aqui no verso 17, se for da vontade de Deus. E às vezes é da vontade de Deus o sofrimento. Nem sempre, nem em todos os momentos, de maneira mais aguda. Mas em dados momentos é da vontade de Deus. E esse Deus permite com um propósito de nos abençoar. Mas ele também usa essas circunstâncias com o propósito de abençoar o povo de Deus como um todo. E de certa maneira, esse sofrimento serve de testemunho ao mundo. É uma vida que encaminha ao Evangelho.
Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Uma vez que sofremos por causa da justiça, podemos falar da justiça. Isso é um princípio que a gente não pode esquecer. Uma vez que sofremos por causa do nome de Cristo, agora nós estamos capacitados a falar do nome de Cristo. Porque aquele que não sofre pelo nome de Cristo, e eu estou falando do sofrimento de carregar a cruz mesmo, como é que este pode falar de Jesus Cristo? Uma vez provada, agora ela é explicada. É um empírico que antecede o que é teórico, é a sua vida na prática que agora encaminha o Evangelho ao mundo. O que é que ele diz? Explique a razão da esperança em meu sofrimento. É como se os homens sem Deus olhassem para o sofrimento dos crentes e esperassem uma resposta assim dramática, ou alguém que se desviasse da fé, ou alguém que negasse a Cristo, ou alguém que preferisse ir para o mundo, porque lá parece que a coisa é mais tranquila, mas eles permanecem firmes mesmo em meio ao sofrimento. Então isso vai chamar a atenção do mundo. Então, por causa disso, o mundo iria perguntar: mas por que você sofre desse jeito? Se eu sofro a mesma coisa, mas nós enfrentamos isso de maneira diferente, ou eu não passo por esse tipo de sofrimento, mas vejo sofrendo de tal maneira, por que vocês permanecem fiéis? É tão fácil negar a Cristo, é tão fácil negar essa confissão que vocês fazem, seria tão fácil para aqueles 5 homens negarem a Cristo, quando deparado com aquele questionário de Villegagnon, dizendo assim: não, está tudo bem, vamos ficar em paz, vamos fazer as pazes. Mas por que vocês sofrem por causa do nome de Cristo? E aqui Pedro diz que a gente deve estar pronto para explicar a razão da nossa esperança. Explicar essa razão, responder, estando sempre preparados para responder. Essa palavra responder aqui, é dela que surge a palavra apologia, que é a defesa da fé. Uma defesa racional, formulada com o propósito de defender aquilo que você crê. Como os mártires fizeram. Essa confissão de Guanabara é uma formulação. Eles estavam prontos para responder. Foram pegos de surpresa, mas com uma Bíblia só, num calabouço escuro, eles estavam prontos ali. E esse documento ele é riquíssimo. Ele vai citar pais da igreja, ele vai citar outras confissões de fé. Então era uma galera assim, bem preparada. Isso me faz lembrar, sabe do quê? Do breve catecismo. Um documento da igreja protestante que foi feito para as crianças. Então lá tem uma série de perguntas, nem me lembro quantas aí, vocês lembram? Uma série de perguntas e respostas, e aquilo era para introduzir as crianças na fé. Hoje a gente usa normalmente, né? Mas para a época era para as crianças serem doutrinadas, e isso não é novidade, porque o Deuteronômio vai dizer que os pais devem pregar, falar da verdade de Deus às crianças, para que elas inculquem essa verdade. Como é raso, muitas vezes, o nosso nível de conhecimento da palavra de Deus, né? Tiro pelo menos por mim. Um bom comportamento aliado a uma boa explicação são 2 argumentos poderosos para convencer alguém. Esse foi tio Nico que falou. Um bom comportamento aliado a uma boa explicação. Tio Nico é Augusto Nicodemos e um pastor. Talvez alguém... Quem é esse? É o tio de Érico, né? Ah, se cesse, hein? Um bom comportamento aliado a uma boa explicação são 2 argumentos poderosos. Um bom argumento, uma boa explicação. Uma boa vida aliada a um bom argumento. São 2 coisas que encaminham o Evangelho de maneira assim poderosa. Como explicar a razão da esperança? Como isso deve ser feito? Pedro explica. Aquele homem assim que ele era bem colérico, ele vai explicar. Como é que se explica isso? Com mansidão, fazendo todavia com mansidão e temor. Temor aqui no sentido de respeito. Calvino diz, sabe o quê? Pedro aqui não nos ordena a estarmos preparados para a solução de qualquer questão que porventura esteja em debate. Como muitos crentes estão aguardando o debate do dia, não é? Estão esperando a polêmica da vez surgir e lá eu vou responder. Não, ele diz assim: você não precisa estar pronto para responder tudo, mas aquilo que é essencial. Isso é o teólogo Calvino falando, interessante isso, né? Um homem que poderia dizer: olha, vocês devem, eu tenho institutos aqui, meus livros,
como as institutas da religião cristã, que é o seu livro, e formulem uma resposta coerente do evangelho, racional, lógica. Mas não. Ele diz assim: pois não é dever de todos discutirem qualquer tema, mas o que está em pauta é a doutrina geral, a qual pertence ao não instruído e ao simples. Aos 5 homens lá, não eram doutos em teologia, mas estavam prontos a responder acerca da sua fé. A um adolescente que começou a frequentar a igreja, a uma criança na escola, ao adulto no seu ambiente de trabalho, a dona de casa ou a esposa respondeu ao esposo, o esposo à esposa. Por quê? E esse é um mundo de muitas perguntas, gente. Pessoas fazem perguntas o tempo todo. Então, meu filho está com 3 anos e ele começou essa fase. Por quê, papai? Eita, eu peguei em peso agora. O que é isso? O que é isso? Mas, na verdade, o homem ele é provocado a fazer perguntas. Tipo, quem eu sou? Por que eu vivo nesse mundo? Para onde nós estamos indo? São perguntas que a gente chama epistemológicas. E isso move o mundo, essas perguntas. E essa é a pergunta-chave do Evangelho. Acho que o que falta hoje é mais no afã da gente querer conquistar o outro, a mente do outro, ou ganhar um argumento. Falta mais tato, amor pelas almas. Atos 17 mostra Paulo ali numa apologética assim extraordinária, que ele poderia chegar chutando o pau da barraca. Um homem douto, um homem letrado, que poderia desmontar todos os argumentos ateístas, mas ele chega assim, dentre os deuses eu vi que há um altar erigido ao Deus desconhecido. E a partir dali ele formula uma defesa da fé. Coisa extraordinária. Nós precisamos aprender tanto. Pedro em 3,16 vai dizer novamente: com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ele fala aqui de uma boa consciência, que é uma vida genuína. Tem muita gente com coração, com a mente brilhante, mas com coração mundano. Me parece que é mais fácil ler de maneira robusta tratados teológicos do que ajoelhar-se diante do Deus soberano. É muito fácil falar sobre a fé do que viver a fé. É muito mais fácil. E olha que eu estou falando de algo difícil, mas comparado à nossa vida como um todo, às vezes é mais fácil falar, mas é no nosso dia a dia que nós estamos sendo forjados, que nós estamos sendo assim, enfrentando tentações, que nós estamos sendo desafiados na nossa fé. Com uma boa consciência, com uma boa consciência. A primeira questão é uma vida de piedade diante do Senhor. Isso é sempre mais importante, uma vida de piedade. Às vezes a gente pensa em ter um ministério brilhante, um departamento da igreja extraordinário, ou uma atividade para eclesiástica que traga assim destaque na sociedade, mas a primeira coisa é a nossa vida. É a nossa vida diante de Deus. É isso que nós devemos preservar, é isso que nós devemos buscar. E aí ele termina esse argumento dizendo assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Muitas vezes é vontade de Deus, sofrimento na vida dos seus servos. Eu acho que eu vou continuar aqui. Eu digo isso porque esse texto tem uma terceira parte que ele é demanda um pouco mais de tempo, mas eu vou tentar ser bem breve aqui. O propósito de Deus, sofrimento que agrada a Deus. A gente pode ver que o propósito último do sofrimento é glorioso. Veja o que diz no verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O padrão aqui que Pedro vai colocar é sofrimento, exaltação. Mostrando a igreja sofredora, dizendo assim: olha, se vocês sofrem por aquilo que é justo, eles ficam dizendo, para não ficar algo abstrato, como assim pelo que é justo? Ele diz: olhe para Cristo.
Porque ele sofreu por aquilo que é... Ele era um justo, sofreu injustamente. E ele deve ser o padrão, o nosso exemplo. O nosso exemplo de fé, e nós devemos seguir, é por causa... E há uma disparidade aqui, porque Cristo sofre pelos injustos, e quando nós sofremos por Cristo, nós estamos sofrendo pelo que é justo. Porque ele é justo, mas Cristo sofre pelos injustos, não é? Esse é o padrão, sofrimento, exaltação. O sofrimento cristão cumpre um propósito glorioso. Aqui aquele Pedro que disse assim, que Paulo escreve coisas difíceis demais para ser entendidas. Aqui ele vai colocar Paulo no bolso, porque aqui ele vai começar a dizer um texto assim, que tem um bocado de coisa que você diz, o que é que ele está querendo dizer? Mas nós vamos tentar explicar aqui de maneira breve, e aí depois vocês fazem as perguntas para o pastor Flauber pelo WhatsApp. Bom, pastor? Olha o que ele diz aqui. Vamos lá. Ele foi morto sim na carne, isso fica claro, né? Jesus morreu, ele era 100% homem, 100% Deus. Tem uma heresia do primeiro século que dizia assim que Cristo era um fantasma. Era só uma miragem. Mas aqui não. Diz assim, Cristo sofreu na carne, mas vivificado no Espírito. Que Espírito é esse? Certamente aqui Pedro está falando da ressurreição, porque alguns pegam esse texto e colocam esse morto na carne e vivificado no Espírito, esse ato aqui, como fazendo a pergunta, o que foi que Cristo fez entre a sua morte e a sua ressurreição? Mas Jesus, antes de morrer, diz assim, Pai, nas tuas mãos entrego o quê? O meu espírito. Eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Então isso de certa forma já vai dificultar aqueles que interpretam esse texto dessa forma. Esse é um primeiro ponto. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse espírito aí talvez na sua Bíblia esteja com E minúsculo. Talvez a tradução fosse com E maiúsculo. Isso é uma dificuldade da própria língua grega, que para espírito é pneuma. Pneuma é o pi. É da mesma forma quando fala de espírito de Deus, espírito do homem e para qualquer outra coisa. É a mesma coisa. Mas dentro do contexto a gente pode entender melhor que ele fala aqui sobre o Espírito que o ressuscitou, o Espírito Santo. E aqui é um triunfo de Cristo sobre o sofrimento. Olha o que diz o verso 21. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Pedro está dizendo, veja, o sofrimento tem um resultado glorioso. Assim como Cristo morreu pelos injustos, ou morreu de maneira injusta, ele ressuscitou gloriosamente. Da mesma forma, vale a pena sofrer pela causa de Cristo, vale a pena sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Pedro, em 4,13, se você puder ver esse texto, ele diz assim, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Somos aqui o que, irmãos? Coparticipantes do sofrimento de Cristo. É o padrão que eu falei a vocês. Um padrão que é uma linha de interpretação mais cabível aqui. Sofrimento, exaltação. Aí chega no verso 19, aí que o negócio vai complicar. Ele vai falar de uma linguagem meio enigmática. Eu lendo esse texto, eu vi um comentário de Sproul, ele disse assim, foi o comentário mais sábio sobre esse texto que eu li. Essa é uma passagem em relação à qual estou aberto à correção e refutação. E quando encontrar o apóstolo na glória, vou ser um dos primeiros a perguntar o significado dessas palavras tão enigmáticas. Sproul era um dos maiores teólogos do século XX, ele morreu há alguns anos e ele já deve saber de qual essa passagem. Eu acho que ele falou para Pedro, agora eu entendi. Por enquanto, nós ainda estamos nesse estágio, né? O que é isso? Vamos especular aqui, lembrando que essa passagem não mexe no propósito geral do que Pedro quer nos ensinar aqui, tá bom? E como uma síntese hermenêutica, o que é que eu faço quando eu me deparo com passagens difíceis? Primeira coisa, humildade. Essa é uma passagem difícil mesmo, mas há outras passagens tão difíceis quanto essa, porque a gente não possui aquele entendimento para chegar até ali. Humildade, assim, eu não entendo. Vamos estudar um pouco mais e vamos procurar quem sabe mais. Humildade.
Falta humildade, eu acho, muitas vezes na gente, né? Outro princípio de interpretação diz o seguinte, que aquele texto mais fácil, ele vai lançar luz sobre um texto mais difícil. Se um texto mais difícil, sobre um tema, você olha outro texto mais fácil, então ele vai lançar luz, ele vai clarear um texto difícil. Esse é um princípio que a gente utiliza dentro da teologia para interpretar textos mais obscuros. Algumas indagações desse texto. Quem são esses espíritos em prisão a quem Cristo pregou? Quando e onde foi que Cristo pregou? O que é que Noé tem a ver com isso? Pedro está dizendo que batismo salva. A maioria dessas questões, de maneira resumida, a gente pode chegar a um direcionamento de interpretação, certo? Mas eu sou amigo do Spru, quero perguntar a Pedro depois. Vamos lá. Tem 3 interpretações mais populares. A primeira diz assim, que Cristo foi proclamar a vitória a anjos caídos depois da sua morte. E quem eram esses anjos caídos? Eram aqueles espíritos, anjos condenados por Deus em Gênesis 6. Em Gênesis 6 vai dizer que houve um casamento misto entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Depois você vai lá em Gênesis 6. Está complicando, né? É assim mesmo. Essa interpretação, ela depende cabalmente de como você vai interpretar Gênesis 6. E Gênesis 6, pelo menos uma boa parte dos reformados vão entender aquele texto como os filhos dos homens, como os filhos de Deus sendo os descendentes de Sete, e os filhos dos homens como os descendentes de Caim, ou descendentes ímpios, descendentes distantes de Deus. Então, precisa dessa interpretação lá em Gênesis 6, para chegar aqui nesse texto e dizer que Cristo foi proclamar a sua vitória aos espíritos condenados. Segunda interpretação, ele diz assim, que são espíritos dos ímpios que morreram na incredulidade na época de Noé, e que Cristo foi pregar para eles lá no inferno. Aqueles homens que não se converteram na época de Noé, Noé pregou, e só 8 pessoas foram salvas. Então, uma das interpretações, linhas de interpretação, diz que Jesus foi lá pregar esses ímpios. Aí tem uma dificuldade ainda mais complicada. A dificuldade é, será que há uma segunda chance depois da morte? Uma espécie de purgatório? Hebreus 9 vai dizer que o homem está posto que ele vai morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então, é complicado. E por que Jesus pregar este somente, se ele podia pregar para todos aqueles outros que não ouviram a mensagem do Evangelho? Porque só esses de Noé, do capítulo 6, é uma dificuldade. E a terceira linha de interpretação, que a gente é mais simpático a esta, diz que o que Pedro está querendo dizer é que o mesmo Espírito de Cristo foi o mesmo Espírito. O Espírito de Cristo operou através de Noé, na época de Noé, pregando aqueles homens ímpios. Isso faz sentido se a gente pegar um contexto maior. Olha o que diz capítulo 1, versos 10 e 11. Pedro. 1 Pedro 1, 10 e 11. Diz assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiriam. Tem outro texto, em 2,15, 2 Pedro capítulo 2, verso 5. 2 Pedro capítulo 2, verso 5. Diz assim, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Esse primeiro texto fala que o Espírito de Cristo estava falando, operando através dos profetas. Era o Espírito de Cristo, era Cristo pregando através dos profetas ali no Antigo Testamento.
Cristo não vai chamar Noé de profeta, mas aqui vai dizer que ele é pregador da justiça. Então, uma interpretação um pouco melhor é essa que diz que esse Espírito de Cristo estava operando na época de Noé, pregando aqueles homens ímpios durante aquele tempo em que Noé estava construindo a arca e vivendo ali pela fé, dando um testemunho num tempo de sofrimento. Pense, Pedro está escrevendo a uma igreja que está sofrendo, e Noé viveu num tempo hostil, num tempo de sofrimento também. Então há essa conexão entre Noé e entre a igreja aqui do tempo de Pedro. Vamos lá. No verso 20, Pedro vai falar sobre batismo, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo. Aqui ele vai usar a figura da arca, não é? E vai falar sobre o batismo, dizendo que assim como Noé foi salvo através das águas, ele foi salvo através dessas águas. Assim, da mesma forma, o povo de Deus é salvo nos tempos ímpios, da incredulidade, e esse é o mesmo pensamento. Pedro, sobre o batismo, aqui ele não está falando sobre salvação, embora num trecho aqui diz assim que o batismo salva, mas aqui é o sinal que está sendo dado através da água, não que o batismo de fato salve, você deve saber, e essa é uma doutrina católica, essa é uma doutrina católica, tanto é que na igreja católica esse sacramento é chamado de regeneração batismal, porque o batismo ele regenera, ele tem o poder de regenerar, e nós bem sabemos que o batismo é somente um sinal importante, não é? Porque foi uma das ordens de Cristo à sua igreja, um dos sacramentos que vem sendo atestado desde o Antigo Testamento. A prova disso, vamos pensar o seguinte, suponhamos que Noé não tivesse vivido para ver o dilúvio. Ele recebeu a promessa, ele estava lá construindo a arca, ele recebe a promessa, mas ele morre antes do dilúvio. Noé seria salvo ou não? Você crê no retorno de Cristo, você descansa na promessa de Deus, você morre antes da segunda vinda de Cristo, você é salvo ou não? Eu peguei o mesmo princípio. Noé, o que estava salvando, o que salvou Noé não foi o batismo nas águas, mas foi o que, irmãos? A fé. Esse é o princípio. Ele creu na palavra de Deus. Quando recebeu a ordem, ele foi fazer o quê? Vamos construir aqui a arca. Então é a fé. Então a gente não pode incorrer nesse equívoco aqui. Tá certo? Poderíamos entender assim, a partir do verso 21. Ele vai dizer assim, a qual figurando o batismo, ou seja, era algo que estava sendo apontado já nos dias de Noé, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Dizendo assim, não é um banho que remove a imundícia que vai salvar vocês, não é a água que vai remover o pecado, mas ele vai dizer que é uma boa consciência para com Deus. Um pastor, ele sugere que esse texto poderia ser traduzido assim: o batismo agora vos salva, não a cerimônia física exterior do batismo, mas é a realidade espiritual interior que o batismo representa. E é uma realidade espiritual. O símbolo externo só vem mostrar aquilo que já aconteceu no coração, porque esse é o mesmo princípio de Atos 2:38. Na pregação do apóstolo ele diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para o perdão de vossos pecados. Arrependei-vos e seja batizado. Então é um sinal exterior daquilo que já aconteceu no coração. Noé foi salvo através das águas, mas ele foi salvo pela fé, em obediência. E ali foi um sinal da forma como Deus salvou Noé.
Os ímpios sofreram a condenação pela sua infidelidade. E o justo Noé, com sua família, creu e foi salvo. Então, rapidamente, esse texto dá um bocado de perguntas aí, mas como eu falei para vocês, depois eu passo o WhatsApp aí do pastor. Pensando aqui em algumas aplicações, a gente precisa aprender a defender a nossa fé. Vocês concordam? A gente precisa aprender a defender a nossa fé. Com mais graça, com mais amor aos corações, com desejo de santificar a Cristo. Eu estou ouvindo um livro, que é um audiobook, e eu estava lá, ajudando a Raquel na cozinha, a gente começou a escutar confissões, acho que é Confissões Ocultas de uma Convertida Improvável. Esse é um testemunho de Rosaria Butterfield, que ela era uma ex-lésbica. Depois vocês conferem se eu disse o nome do livro certo, tá bom? Para a gente corrigir logo. Ela diz que ela era uma professora acadêmica, militante, marxista e lésbica, e ela diz que ela fazia muitas perguntas a si mesma, e como acadêmica ela olhava para os cristãos, para a Bíblia, como um livro de investigação, mas mais no sentido de refutação do que de concordar com ele. E ela disse que, muito influente na época, ela é norte-americana, ela escreveu um artigo para um jornal. Quando ela escreve esse artigo para o jornal, ela recebe, isso foi em 1997, ela recebe uma enxurrada de cartas. E ela disse que ela lia todas as cartas com muito interesse. E ela tinha 2 caixas. Numa caixa ela guardava as críticas, e na outra carta ela guardava os elogios. Então ela lia, era uma crítica, ela colocava numa caixa, colocava os elogios na outra, e assim ela começava a ler. Até que ela recebeu uma carta de um pastor presbiteriano. E esse pastor, ele não refutou o pensamento de Rosária, mas ele fez perguntas, tipo, como você chegou a essa conclusão? Como você tem certeza disso? E Butterfield, ela disse que ela leu essa carta e ficou inquieta. E ela não encontrou uma caixa para guardar essa carta, porque ela nem se encaixava nos elogios, nem se encaixava também nas críticas. E ela tinha o hábito de ler as cartas e guardá-las logo no outro dia. Mas ela disse que essa carta permaneceu 6 dias, uma semana inteira, em cima da mesa dela. E ela disse que chegou até a jogar essa carta algumas vezes, mas foi lá no lixo e pegou de volta, porque aquela carta incomodou o coração dela. Como tem sido as nossas críticas, meus irmãos? Será que um homem sem Deus, quando escuta a sua crítica, ele joga na caixa de crítica e esquece lá e depois deleta? Ou as suas indagações são tão sábias, tão pertinentes, tão cheias da graça de Deus, que ela fica em cima da mesa de alguém que não tem Deus, e ela vai ter que se deparar com verdades eternas, e ela vai ter que dar respostas para aquilo? Como tem sido a nossa apologética? Tem sido sábia? Tem sido com o coração cheio de piedade? Ou você só quer demonstrar o seu grande conhecimento? Ou você só quer desmontar de um ponto de vista lógico um princípio secular? O que é que você quer? O que é que você deseja quando fala de Cristo? Esse pastor, ele foi muito claro. Ele queria não conquistar somente os elogios de alguém, ou a raiva de outro, mas ele queria proclamar a Cristo. E ele encontrou os caminhos do coração. Peça a Deus para que você consiga encontrar o caminho do coração dessa pessoa que você tem pregado o Evangelho. Daqueles que te importunam e dizem, diga aí a razão da sua esperança. Precisamos fazer isso, meus irmãos. Não podemos ser o esquentadinho, ou alguém que só quer jogar uma bomba e sair fora. Você imagina Cristo pregando as boas novas do reino com prepotência, sendo conhecido como o arrogante Galileu? Eu estou falando de Cristo, o homem mais sábio que pisou essa terra. Nós precisamos seguir o mestre nisso. Não é uma mera disputa. Eu botei aqui, é como se fosse
Uma frase de Sproul, estava tentando lembrar, ele diz assim: quando nos envolvemos em debates e discussões, às vezes somos dominados pelo calor do momento e geramos mais calor do que luz. Sábio, né? Às vezes quando a gente se envolve naquele ambiente de discussão, a gente tem uma tendência maior por gerar mais calor do que luz. É como uma lâmpada incandescente. Ela gera mais calor do que luz. Você pega e ela está queimando. Ou uma fluorescente. Agora pegue numa lâmpada de LED. Ela clareia mais do que esquenta. Ela esquenta por dentro. Depois vocês perguntam a Cícero como é esse negócio aí. Mas ela tem mais luz. E ela não é esquentadinha. É assim que nós precisamos ser, irmãos. Luz, luz, luz. Outra coisa. Não enxergue seu sofrimento de forma egoísta. Mas veja o que é que Deus pode fazer através do seu sofrimento. O irmão Evandro deu um bonito testemunho aqui. Eu mando até um abraço para o nosso irmão. Estamos com saudade de você, querido. Quando, na ocasião do seu pai ficou enfermo, veio a falecer. Mas Evandro repetiu algumas vezes como ele procedeu ali no hospital. Ele foi para um leito, mas ali ele teve a oportunidade de pregar o evangelho. E ele contou isso algumas vezes. Foi tão bonito a forma como ele entendeu que esse sofrimento não deve ser algo egoísta. Eu vou sofrer para mim. Mas ele pôde perceber o que é que Deus pode fazer através do sofrimento. O que é que Deus pode fazer através do sofrimento? O drama que você está vivendo. Como isso pode servir de testemunho ao mundo? Como? Pergunte a Deus. Uma certeza eu tenho, que isso serve de testemunho ao mundo. Você pode dar razão da esperança. Você pode dar razão da esperança ao mundo através do coronavírus? Quando o mundo todo sofre, quando o mundo todo está com medo de morrer, quando o mundo todo... Você pode, através dessa pandemia, dar razão da esperança? Ou você, como o mundo, está tão chocado e tão amedrontado ou tão perplexo que acaba entrando numa situação em que você não consegue ver uma forma de proclamar, de testemunhar a Cristo? Deus pode ser testemunhado, glorificado, dentro da sua soberania e sabedoria. Ele tem usado esse momento como uma forma, uma ponte para a proclamação do nome do Senhor Jesus Cristo. E até que ponto estamos prontos a sofrer pelo Evangelho? Eu vou encerrar lendo só um trecho, mais uma vez, desse livro, não da confissão, mas de um homem chamado Jean de Bordeaux. De Bordeaux, acho que fica melhor. Ele foi um homem virtuoso, que estava naquela embarcação, e ele voltou para a Europa. Mas ao ver a intrepidez e a coragem daqueles homens retornando para a Baía de Guanabara, ele dá conselhos a estes homens. Meus irmãos, vejo que Satanás se esforça por todos os meios para nos impedir de resolutamente defender hoje a causa de Cristo Jesus, Senhor nosso. E que alguns de nós revelam uma timidez fora do razoável, equivalente mesmo a uma dúvida acerca do socorro e favor do nosso bom Deus, em cujas mãos sabemos estão nossas vidas, que ninguém nos poderá tirar sem as determinações dos seus sábios conselhos. Ora, eu vos peço que comigo considereis o modo e o motivo por que viemos a este país. Quem nos moveu à travessia do oceano, numa extensão de 2.000 léguas? Quem nos preservou de tantos perigos? Acaso não foi aquele que tudo governa, que dirige todas as coisas pela sua bondade infinita, que ampara os seus por meios admiráveis? É certo que contra nós militam 3 inimigos poderosos, o mundo, o diabo e a carne, que por nós mesmos não podemos lhe resistir. Mas se acorrermos ao Senhor Jesus, que os venceu por nós, Ele nos assistirá consoante a sua promessa, que sempre cumpre. Por isso que é fiel e todo-poderoso. Ele termina: apeguemo-nos a Ele e nele inteiramente repousemos. Coragem, pois, meus irmãos, que os enganos, que as crueldades, que as riquezas desse mundo não nos embaraçem de irmos a Cristo Jesus. Soframos de maneira digna. Há um sofrimento que agrada a Deus. O sofrimento pelo bom nome de Cristo Jesus, que sofreu por nós. Deus nos abençoe.